Oi, gente! Esse vídeo é a parte 2 do meu ritual com Samigina. Se você não assistiu, procura aí no meu perfil que você vai encontrar a parte 1. Então, gente, eu terminei a parte 1 falando que depois que eu dei licença para Samigina partir, eu senti uma dor de cabeça aqui na região do terceiro olho, porque Samigina falou comigo na minha mente, tá? Eu pude escutar perfeitamente a voz dele, tanto que eu não usei o pêndulo para me comunicar com ele. Eu uso o pêndulo para me comunicar com respostas objetivas de sim e não. Eu só usei o pêndulo, gente, nesse ritual para perguntar se ele estava lá, e ele respondeu que sim. E aí eu fiquei meio incrédula, né? Mas apesar de que a energia dele, gente, inegável. Eu pedi pra vela da esquerda se agitar a chama se ele estivesse lá. E, gente, a vela agitou tanto que depois o pavio dessa vela ficou diferente das demais velas do ritual. Incrível, gente, incrível. Pra você que gosta de Goécia, para você que eu sempre aconselho que a pessoa estude sobre Goécia antes de fazer o seu primeiro ritual. Eu aconselho também que você não tenha medo e que você faça. Eu te encorajo a fazer, porque a experiência é incrível, ainda mais se você conseguir evocar o espírito que você pretende, tá certo? Então, o que aconteceu? Na hora que eu dei licença para partir, que ele partiu, eu comecei a sentir a dor de cabeça aqui, sendo que eu não sinto dor de cabeça. É isso que também confirma pra gente, né, de que realmente ele falou comigo, gente. Confirma pra gente, no caso, confirma pra mim, né? Porque eu sentia a voz dele dentro da minha cabeça, tá? E eu respondia em voz alta, né? Mesmo ele falando na minha cabeça, eu respondia em voz alta. E aí eu achei ele bem respeitoso comigo, bem paciente até. Ele fez 2 perguntas pra mim. Ele perguntou assim, você quer mesmo isso? Perguntou desse jeito pra mim. Quando eu disse, né, o meu pedido, qual era o meu pedido, gente? Eu quero falar com o meu pai em sonho. E caso eu fique inconsciente no sonho, que é o que geralmente acontece, né? Eu quero que ele venha no meu sonho, que ele me diga onde ele tá e como ele está, se ele está bem. E aí, aí eu perguntei, né? Você pode fazer isso por mim? Aí ele respondeu na minha mente, o que foi inusitado. Eu fiquei, gente, o ritual foi rápido. Em comparação ao ritual com Buni, que eu conto na parte 1 do vídeo, foi um ritual que durou cerca de 2 horas, 2 horas e meia. Já o ritual com Samigina durou um pouco mais de 1 hora. Então, assim, só que a sensação que eu tenho é que o ritual com Samigina ficou... Parecia que eu estava há um tempão, mais de 2 horas, inclusive. Porque eu coloco, né, início do ritual, eu coloco, porque eu vou fazendo anotações, né, no meu caderno aí das bruxas. Então, eu coloquei, né, o horário que eu iniciei. E quando eu fui olhar o horário do fim, depois que eu fiz até o ritual de banimento e tudo, e as minhas orações, que eu faço também orações à parte depois do ritual de banimento, que eu fui olhar, tinha passado um pouco mais de 1 hora. E eu fiquei surpresa, porque... a sensação que eu tive é que eu fiquei lá um tempão. Então ele fez essa pergunta pra mim. Eu estranhei o tom que ele usou. Talvez, não sei, talvez seja porque eu não o conheça, né? Foi a primeira vez que eu fiz. Ele perguntou dessa forma, gente. Você tem certeza que você quer isso? Bem assim ele perguntou pra mim. E sabe quando alguém te faz uma pergunta dessa natureza, você fica meio... Sim, eu tenho certeza, né? Aí eu pensei, né? A gente sempre tem que ser direto, né? Com os daimons, sempre tem que dar o prazo. Eu dei prazo, eu falei que depois que ele fez essa pergunta, eu falei pra ele, sim, eu tenho certeza disso, mas eu quero que meu pai venha como eu o conheço. Eu não quero que ele venha com outra forma física, com outra forma, na verdade, né? Eu quero que ele venha da forma física como eu conhecia ele, né? A fisionomia, o jeito, tudo. Eu não quero que ele venha como ele está, até porque eu não sei, né, gente, como é que ele está. Então eu não queria ter esse tipo de experiência. Eu tô meio que indo aos poucos, apesar de esse ter sido o intento mais ousado que eu já fiz com magia, porque eu nunca pedi para contatar mortos. Não que eu tenha medo, mas é que eu nunca tive curiosidade, nem nunca precisei, né? Inclusive, até gostaria de, num futuro, aprender artes aí de necromancia. Inclusive, Samigina é um dos espíritos que pode me ajudar, né? Então, ele, Valefó, Purson, dentre outros, né? Que lidam aí com essas artes necromânticas. Então, gente, achei bem ousado. Só que eu errei, tá? Eu errei. O que aconteceu? Meu pedido não foi atendido. Então, gente, eu não fui atendida
o prazo que eu dei para Samigina se esgotou e eu não consegui contato com meu pai. Só que assim, gente, eu percebi que eu errei, tá? Eu errei ao formular o pedido, porque eu pedi para ter esse contato com meu pai em sonho, sendo que eu sou uma pessoa que eu quase nunca sonho. Eu tenho 32 anos de idade e eu consigo praticamente contar quantas vezes eu sonhei na vida. Então eu sou uma pessoa que eu não sonho muito. E geralmente quando eu sonho, são sonhos totalmente aleatórios, que nada tem a ver com nada. Não é sonho de premonição, não é um sonho que tenha a ver. Então realmente meus sonhos, sabe, não é para ser levado em consideração, porque, sabe, quase nunca acontece, e quando acontece não tem nada a ver. Então eu errei, porque inclusive antes de formular o pedido, eu até achei que Samigina pudesse forçar, tá, de certa forma, esse sonho, né? Só que depois, trocando ideias com outros magistas, eles me apontaram que é como se eu tivesse dificultado algo, né, para o espírito. Não que ele não seja poderoso a ponto de me fazer sonhar, mas a gente tem que usar nossas vias de manifestação. Se eu sou uma pessoa que não sonho, por que eu pedi esse contato em sonho, né? Quando eu poderia, sei lá, pedir para um outro espírito para que ele me desse a capacidade de sonhar mais. E aí quando eu tivesse desenvolvido isso, né, eu poderia ter pedido em sonho para Samigina, mas pedir assim do nada, né? Ficou bem complicado. Outra coisa que eu errei, acredito que, sei lá, talvez eu tenha errado no pedido também, né? Como é algo totalmente novo pra mim, eu posso ter errado no pedido, porque a gente tem que ser bem específico, né? Tem que ser bem específico, tem que dar os prazos. Então acredito que eu possa ter errado. Então esse ritual serviu como uma reflexão pra mim. Eu pretendo chamar Samigina novamente, a partir do momento que eu mudar a minha estratégia, pensar em outra forma de contato com meu pai, porque eu posso pedir o espectro do meu pai, só que eu não estou preparada para isso. Então vou ter que, nem que seja traçar outra estratégia, chamando, como foi sugerido pelos magistas que eu conheço, né? Pedir para outro espírito me dar essa capacidade de sonhar, nem que seja temporária, para que eu possa ter esse contato. O detalhe, gente, é que como eu pedi esse contato com meu pai, eu não consegui sonhar com ele. Porém, gente, eu tô sentindo a minha energia sendo drenada por conta desse pedido. Mas acredito que não tem a ver com Samigina. Acredito que ele agiu para que eu tivesse contato. E o que está acontecendo comigo? Agora eu vou falar do que eu tô sentindo, gente. É como se eu fosse ouvir o meu pai me chamar. Então isso tem acabado com o meu foco. Eu estudo para concursos, né? Então não tenho conseguido estudar desde depois do ritual, porque eu tô lá concentrada, ou eu tô trabalhando também, por exemplo, e aí é como se meu pai fosse me chamar. Então eu tô sob essa influência. E aí eu paro tudo que eu tô fazendo e eu desfoco muito rápido e fico esperando meu pai chamar, entendeu? Então isso tem tirado meu foco para estudos, tem tirado meu foco para trabalho. Eu tenho sentido dor de cabeça nessa região, é só aqui, gente, que eu sinto. Eu senti quando terminou o ritual, eu sinto ao acordar, eu sinto dor de cabeça. E é só nessa região, mas é uma dor de cabeça que passa. Eu não tomo remédio, ela vem, fica ali, né, doendo, depois passa. E eu não estou me medicando contra isso, porque eu acredito que seja a energia do meu pedido e o poder também de Samigina, né? Talvez ele tenha atuado, mas eu não consigo sonhar, como se eu dissesse, poxa filha, tá difícil, né? Tanto que eu costumo dormir bem tarde da noite, mais de meia-noite, aí é que eu começo a me preparar para dormir, que é quando o meu cérebro desliga, né? O meu cérebro começa a relaxar nesse horário por conta da minha rotina, que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. E aí que meu cérebro começa a relaxar e que eu começo a sentir sono. Então só depois de meia-noite. Para vocês terem uma ideia, desde o dia do ritual, que eu tenho dormido cedo, das 10 horas da noite eu fico extremamente incomodada. Tem algo que me chama pra cama, diz, ai, desliga tudo, vai dormir, desliga tudo, vai dormir. Eu não consigo me concentrar em nada e fica mais forte a energia do meu pai. Eu sinto como se ele fosse me chamar, eu quase consigo ouvir ele me chamar. E isso é incrível, porque eu já tive várias experiências espirituais, mas nada nunca parecido com isso. Então eu entendo muito bem